Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui neste horário, nesse dia de quarta-feira, para juntos meditarmos em mais uma porção da Palavra de Deus. Porção esta que vem cada dia nos alimentando, ela também vem nos acalentando, e nos alimentando também e nos dando aquela diretriz, para todo cristão, irmão, irmã, a estar cada vez mais firme. Vemos que estamos chegando às portas da vinda do Senhor Jesus Cristo e nós queremos estar preparados, Queremos estar com as nossas lamparinas acesas, e estarmos totalmente vigilantes mesmo, não dormindo como muitos, mas sabemos que temos que estar despertos agora. Essa mensagem que Deus tem enviado para nós, ela nos desperta de todas as coisas que nos põem sonolentas, ela nos coloca a vigiar tudo, Estamos nos dias que precisamos, através do poder de Deus, julgar todas as coisas, A Bíblia diz: provai o Espírito para ver se ele vem de Deus. Então, tudo que é de Deus é perfeito, e aquilo que não é de Deus só vem para roubar, matar e destruir. Então sabemos que isso é tudo de diabo. E o profeta disse: se não tem a palavra de Deus, então é Satanás. Mas nós cremos, irmãos, que Deus, nesta hora que estamos atravessando, tem cuidado e está cuidando do seu povo. Se tem uma hora que Deus está trabalhando, é agora. Mas o mundo não está percebendo. O sistema religioso não percebe. Mas os eleitos de Deus, aqueles que realmente têm comunhão com a palavra de Deus, estão observando a ponta dos pés, na ponta dos pés, o que Deus está fazendo nesta hora. E Ele tem nos enviado uma mensagem restauradora da segunda vinda de Cristo. Mensagem esta que vem falando ao nosso coração, vem nos posicionando para nós estarmos totalmente providos de alimento, Você sabe que a noiva de Jesus Cristo, ela está se alimentando da palavra de Deus, Sem mescla, sem ruga, sem mancha, sem contaminação. Ou seja, a igreja de Deus não bebe água de uma cisterna rota, não, de uma cisterna. Ela bebe água cristalina, direto da fonte de Deus, E quando ela bebe água pura, então ela tem saúde, tem paz, tem alegria, tem benignidade, tem bondade, tem fé, tem mansidão. Tudo que está na palavra, está no meio do povo de Deus, Graças a Deus. Quem tem imenso prazer em nos cumprimentar nesta noite é esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos. Sou aqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo, e temos um lugar pequeno para reunião aqui, que sempre estamos agrupados ali em torno da palavra de Deus, situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, em Álvares Machado. Nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, nós estamos ouvindo a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, a mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham. E aos domingos nós estamos também com louvores, oração pelos enfermos e pregação da palavra de Deus, tá bom? Se você desejar, mora por aqui perto, quer nos fazer uma visita, então o nosso endereço está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui em Álvares Machado. E lembrando a todos os irmãos também que todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor. Com exceção esse sábado agora, o próximo sábado, o primeiro sábado do mês que virá, nós não vamos ter Santa Ceia. Devido ao encontro, estarei participando, então a Santa Ceia mudará para dia 8. Dia 8 do mês que vem, Santa Ceia do Senhor no sábado, aqui em Álvares Machado, a partir das 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Lembrando também a todos os irmãos que quando nós temos culto no sábado, então nós não temos no domingo, tá bom? E lembrando também que todos os sábados, a partir das 11 da noite, nós temos um pequeno programa aí, As Águias de Deus, tá bom? Todo sábado, a partir das 11 da noite. Vai que você está viajando, você está perdendo sono, não dorme, vai ouvir a palavra de Deus, Ouvir o pão diário, os irmãos cantando, meditação da palavra, vai te ajudar muito, Tem sido e está sendo uma bênção. Já temos algumas pessoas testificaram que foi muito bom.
o culto às águias de Deus no sábado, a partir das 11 horas da noite. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, e hoje, na quarta-feira, estamos aqui com esse horário especial para também aqui do escritório fazer uma transmissão, e hoje é pelo Facebook, né? E nós queremos que Deus vai nos abençoar, tá bom? Estamos com uma mensagem nova aqui e creio que Deus tem bênção para o seu povo, né? Deus tem alimento para a igreja, Deus tem alimento fresco para as águias de Deus. Todos tiveram o corpo ali, então se ajuntarão as águias. E as águias é aquele que come a palavra fresca, né? Fresca. A palavra águia significa rasgar com o bico, amém? Então nós vamos hoje comer mais uma porção da palavra de Deus. Eu quero desejar que os irmãos abram conosco a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 8 até o verso número 14. Versículo 6, capítulo 6 de Gênesis, verso 8 a 14. E hoje temos um pequeno tema intitulado assim, olha, a arca, tá bom? Temos titulado, então hoje é a arca. Deus te abençoe. Enquanto você abre a sua Bíblia conosco aí, vamos ouvir uma faixa musical. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graça, graça. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Oh, glória, glória. Amém, amém. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei.
Amém. Graças a Deus, meus amados. Vamos então para a Escritura anunciada, né? Livro de Gênesis, capítulo 6, né? Verso 8 até o verso 14, que diz assim, olha, para nós, Gênesis 6, verso 8 até o 14. Diz assim: porém, achou graça aos olhos, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer, terás comprimento de cerca de gofer, farás compartimentos, né, na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém. Santo Deus, abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Graças a Deus, meus amados, sabemos que Deus, em toda época, toda dispensação, sempre acolheu o seu povo. E nós vivemos, para quem não sabe, né, houve as 7 dimensões, e nós fazemos parte de 3 dimensões aqui, que é a luz, matéria e tempo, né? As 3 dimensões aqui. A 4ª dimensão, sabemos, né, que é uma dimensão, né, mas muito além, diferente da nossa dimensão, né? A 4ª dimensão, onde está o poder satânico, né? A 5ª dimensão é onde vão os perdidos e vão para lá. A 6ª dimensão estão salvos, né? E a 7ª dimensão está Deus. Mas vamos trabalhar um pouquinho aqui, antes propriamente ler e entrar na Escritura, que acabamos de ler, falando sobre a arca, né? Que Deus pediu que Noé construísse uma arca, né? Eu estou com uma mensagem aqui, o título hoje é A Arca, tá bom? Sabendo que houve 3 arcas, né? A arca construída por Noé, depois a arca a qual Moisés viajou dentro dela quando criança, né? Ali no meio junto no rio, creio que no rio Nilo, né? E também temos a Arca da Aliança, que estava estabelecida ali, a Arca do Concerto. E essas 3 arcas, o profeta disse que elas resumem em uma arca, Jesus Cristo. Amém? E não esqueça de saber que você é uma arca. A palavra de Deus, a Arca do Concerto, guardava ali, o livro sagrado. Então, o poder que tem no livro sagrado deve estar guardado no seu coração. Viu, meus irmãos? Vocês que nos ouvem, analise isso, você é uma arca a qual Deus tem que estar guardado aí dentro. Mas, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, há 3 elementos em que as pessoas vivem, né? Nessa dimensão aqui, de luz, matéria e tempo. Nós vemos que é o humanismo, né? O primeiro é o humanismo. Preste atenção, isso aqui é muito forte para nós. O humanismo é o primeiro. O segundo é a revelação divina, mesmo nessa dimensão. A relação divina. E o terceiro é a visão. Agora não é a visão do seu olhar,
é só enxergar, não sei que todo mundo vê. Mas vamos vagarosamente aqui. Agora, isso como em oração, quando você ora para alguém, em humanismo, dizendo, bem, eu espero que você fique bem. Isso é no parte natural, humano. Você ora, eu creio, eu espero que você fique bem, né? Deus te abençoe, que você melhore, se recupere. Sempre é humanismo. Dizemos, bem, eu espero que você fique bem. Vejam, eu estou esperando, estou crendo com você, tentando usar toda a fé que posso. Isso é humano. Você dá incentivo, você encoraja, você anima. Você, quando a pessoa dá aquelas doenças, você coloca ele em autoestima, né? Sempre traz uma palavra de conforto, apesar que muitos acabam matando a pessoa em todo tempo. Mas quando a pessoa, se ele já está numa pior, você sempre deve levar palavras de consolo, de ajuda, não importa a circunstância em que a pessoa se encontra, mas sempre o exalta, sempre aquilo anima ele. Amém? Então isso é humanismo, é unidade de humano, de calor humano, de tentar ajudar uns aos outros. Agora, o segundo é a revelação divina. Quando algo lhe é revelado, você sabe no coração o que vai acontecer, ainda assim não há nada além da revelação. Quando Deus deu-se a conhecer, ou te deu a conhecer, né, que a palavra revelação significa dar-se a conhecer. Quando Deus dar-se a conhecer quem Ele é você, então você é revelado. Você passa a enxergar essas coisas. Coisas que você não via antes, você passa a ver. Coisas que as pessoas falam totalmente divergente, você, através da revelação, entende que não é da maneira que eles falam. Então esta é a revelação que Deus, você sabe lá no seu coração o que vai acontecer. Aí assim, não há nada além da revelação. E a terceira é uma visão. Claro, é assim diz o Senhor. Aleluia! É perfeitamente positivo. Então vemos o humanismo, na parte humana, a revelação, quando Deus revela no seu coração, e uma visão que você presente, você vê as coisas. Então esse é o terceiro. Agora entrou nesse domínio aqui. Algo me disse, você vai ter um menino, ele dirá o nome de José. Ele está dizendo que quando Deus falou que José, o leão branco teria um filho, chamaria seu nome José, aí logo veio uma menina, aí zombaram dele e falou, então será o nome dela Josefina. Mas não é. Ele não falou que seria próximo, ele falou que ele teria um filho. Mas Deus mostrou para ele através de uma visão, de assim diz o Senhor. E tem mais ainda, quando ele foi apresentar essa criança, José, ele tinha apresentado muitas crianças ali, né? Ele disse que ali surgiram pastores e ajudariam no companheirismo, no evangelho e tudo mais. Mas quando ele foi apresentar José, ele disse, e tu, meu filho, serás um profeta. Ele que disse. Logicamente nós entendemos que não é um profeta dispensacional, mas é um profeta de Deus. Amém? Aleluia! Como em Antioquia tem seus profetas, né? E Deus tem apóstolos, pastores, evangelistas, doutores e mestres e profetas. Amém? E que coisa é isso que vos envio sábios, escribas, aos deles matareis e crucificareis em vossas sinagogas. Deus sempre usou desta maneira, né? Em fazer isso. Então, mas não importasse, né? O que acontecia antes dele nascer. Bem, eu tive uma garotinha, então pensei, bem, louvei ao Senhor por isso. E um mês depois descobrimos que seríamos, um mês depois descobrimos que seríamos pais de novo. Então pensei que talvez fosse meu José. Resultou que era uma Josefina, né? Era uma menina. Assim muitos pensaram que disse que era José. Agora, veja, eu disse não, eu disse que era José. E alguns disseram, bem, você não disse que teve uma visão disso? Você sabe como as pessoas confundem as coisas? Como o Mombrana mesmo, uma vez, ele não falou que Jesus, ele não deu uma profecia de assim do Senhor, que Jesus viria por volta de 77. Todos os sistemas desagregarão, aí os sistemas cairão por volta de 77, mas ele apenas predisse.
Muitos venderam suas fazendas, suas benfeitorias aí, falando que Jesus ia vir em 77. Mas ele nunca disse que Jesus viria em 77. Ele deu uma previsão, conforme o sistema, as coisas estavam indo. Então veja que isso mesmo aconteceu quando Deus dá algo a alguém, e não acontece em cima da hora, as pessoas acham que Deus errou. Né? Eles confundem, mas ele não falou o dia e a hora. Por exemplo, ele disse que vai voltar para buscar a igreja, mas ele não disse o dia e a hora quando ele voltaria, porque será como segredo, ele virá como ladrão de noite. Então nós temos que estar preparados, para que quando ele vier você esteja preparado, nós estejamos todos preparados. Então eu não sabia, eu posso ter 6 filhas antes que tenhamos, mas ele estará aqui. Bem, isto nunca saiu do meu coração e continuamos. Amém? Então outro dia ele chegou, ele está aqui, assim estou muito agradecido por ele. Isso quando você tem a visitação de Deus e firmar isso. E se Deus te chamou, meu amado irmão, minha irmã, para essa mensagem, para ser uma flor do ramalhete de Deus, saiba disso, Deus fará por onde que você seja essa flor. Né? Nada te sucederá a ponto de te levar antes de você aceitar isso. Enquanto Deus tem um plano com você, comigo, com qualquer um de seus filhos na terra, Ele não leva o seu filho. Depois que Ele termina o trabalho com ele aqui, então em qualquer momento Ele pode chamá-lo para casa. Mas Deus cumpre. Amém? Como Ele disse que Atos 15:14, tirarei um povo de entre os gentios para o seu nome. Aleluia! Que nós somos da linhagem dos gentios, né? Sem com Jafé e dos 3 filhos de Noé, que começou a gerar a raça humana ali depois do dilúvio, que passaram através da arca, essa que nós vamos meditar. Então sabemos que o Senhor promete algo, o Senhor fará o que prometeu. Estão vendo? Ele tem de fazer para ser Deus, Ele tem que cumprir sua palavra. Se Deus não cumpre a sua palavra, nós não podemos confiar nele, o profeta disse. Se Ele quebra a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ah, mas Deus se arrependeu de ter feito. O profeta disse que a tradução literal é Deus se turbou, que Ele não é homem para que se arrependa. Eu não consigo cumprir a minha às vezes. Vocês não conseguem cumprir a sua, porque fazemos promessas com boas intenções, mas não conseguimos cumpri-las. Circunstâncias, dificuldades e tal, nos levam a um ponto em que às vezes não podemos fazer o que queremos. Mas Deus é diferente, Ele conhece o princípio, ou melhor, o fim desde o princípio. Ele sabe todas as coisas. Amém, graças a Deus. Mas Deus pode cumprir a sua palavra, Ele cumprirá. É impossível que Ele não cumpri-la. Veja só, é por isso que o amamos tanto nesta manhã. Eu digo, nesta noite, nós glorificamos, nós amamos a nosso Deus, porque Ele é vivo e eficaz, Ele permanece, aleluia, como o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Aleluia, é por isso que o amamos tanto nesta manhã. Eu digo nesta noite, descansamos nessa perfeita certeza de que Deus, o poderoso, é poderoso para guardar o nosso depósito, amém, até aquele dia. Se Ele chamou, meu irmão, se Ele te chamou, minha irmã, fique firme. As lutas, os problemas, as desavenças, tantas coisas aparecem no caminho, mas você sabe disso, que Deus te chamou e vai te levar até a linha de chegada. Esteja certo disso. Não permita jamais que o diabo roube isso de você. Tá bem? Mas que Deus abençoe a todos. Então veja aqui que Deus acrescente as bênçãos sobre a meditação da sua palavra, segundo o que lemos aqui em Gênesis capítulo 6, verso 8 até o 14. Né? Que coisa. Quero falar nesta manhã, digo nesta noite, querendo Deus, ou melhor, ensinar um instante a palavra sobre a arca. Guarde bem isso, a arca. Veja o que a arca significava e o que a arca prefigurava e os tipos da arca. Veja só, irmãos, pois a arca
e tudo no Antigo Testamento tipificava Cristo perfeitamente. Tudo que era guardado ali, onde guardava os pergaminhos, até os vasos de barro e tudo mais. Irmãos, aqui tipificava que um dia todas as escrituras estariam compostas em um só ser, chamado Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então veja, irmãos, então a arca é prefigurada. E os tipos de arca, pois a arca é todo no Testamento, né? E tudo no Antigo Testamento, veja, tipificava Cristo perfeitamente. E Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, cumprir-se em Cristo. Cumpriu-se o Velho Testamento em Cristo no Novo Testamento. Amém? Agora foi um tempo de destruição, o tempo pouco antes da destruição. A terra inteira estava cheia de violência. Foi feio o negócio naquele tempo. É como a Bíblia diz, como foi nos dias de Noé. Veja só, comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento até ao dia que Noé entrou na arca. Mesmo quando Noé começou a pregar e construir a arca, aquilo não mudou os pensamentos das pessoas. Continuariam incrédulos, pervertidos, né? O pecado dominando a terra, até o dia em que Noé entrou na arca, havia violência e tudo mais. Agora, se notarem, onde quer que vejam o homem começar a se multiplicar, as pessoas começaram a se reunir, grandes ajuntamentos de pessoas, e permanecerem, né, essa cidade se tornando povoado, mais população. Logo se nota que começa a trazer dispositivo para a recreação. A partir disso, veja, passa para o jogo, do jogo passa para a bebida, e da bebida para a prostituição, dissolução de lares, né, e tudo mais, casamento e divórcios. Então assassinato continua crescendo, crescendo e crescendo como uma corrente sem fim. Aglomerou, aumentou, multiplicou, a coisa começa, irmão, olha, terrivelmente trabalhando. E cada coisa absurda, uma pior do que a outra. As pessoas, coisas que não faziam, começam a fazer. É absurdo o que a raça humana está fazendo hoje. Através dessa ciência, esse movimento que se levantou. E o povo está estudando para ser educado, estão mais atrasados do que nunca. Cada coisa sem pé, sem cabeça, né? Aparecendo aí dia após dia. E a mídia crescendo, e o povo na distração, e o pecado tentado, a vaidade, a moralidade, o mundanismo tentado. Tantas coisas têm dividido lares, dividido igreja, desanimado as pessoas. É um espírito maligno, um espírito laodiceano, como foi nos dias de Noé, assim seria agora também nos dias da vinda do Filho do Homem. Viu? Então você precisa abrir seus olhos, para que você não caia nisso, né? Não caia nisso como eles caíram lá. Então veja, quando começaram a se aglomerar, quando Deus andava só com o homem, veja, a sós, tinham o favor de Deus. Que coisa, né? Quando Deus estava ali, descia no transcor da tarde, antes do pecado era maravilha, Deus passeava com seus filhos ali. Mas logo chegou o pecado, aquilo afastou Deus para longe. E você sabe que afasta Deus para longe, meus irmãos? É a incredulidade, a falta de fé em Deus. O homem, por não ter fé em Deus, ele põe a mão em qualquer coisa. E aquilo só para afundá-lo cada dia mais no pecado. Mas nós temos a advertência, né? Que Jesus falou para nós, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se você ama o mundo, as coisas que estão no mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Não adianta professar esse cristianismo. Mas se você ama o mundo, o amor de Deus está em você. O melhor amor do mundo está em você. E nem mesmo o amor de Deus não pode estar aí. Então veja, mas quando o homem começou a se multiplicar, ele começou a ter outros, veja, então eles começaram, agora, veja, Satanás teve mais espaço para operar. Este homem conseguia crer um pouco, inclinando-se naquela direção, e outro um pouco nessa direção. Então, quando Satanás entra, ele só dispara isto. Veja aqui, irmão, só dispara isso. Então torna-se isto e aquilo. E a imaginação começa a crescer. E então a corrupção começa. E quando Noé viu que a coisa ficou assim,
Deus logo avisou Noé, ó, é o fim de toda a carne, tem que dar o basta disso aí. Então, Noé, você vai construir uma arca. Amém? E hoje também é o fim que está chegando. E Deus, por graça, tem levantado pastores, evangelistas, mestres, doutores, aleluia, apóstolos, profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? E o profeta nos incentiva a cada dia mais a estar firmes na fé e lutar contra o pecado, né? Uma pessoa que favorece o pecado, ele não está lutando contra o pecado, ele está apoiando o pecado, né? Então toda sorte de coisas malignas entra ali. E não adianta falar em Deus, né? Só falar da boca, mas o coração está longe, conforme disse Jesus. Vós me honram com os lábios, mas os corações estão longe de mim. Então veja, irmãos, que coisa, né? Agora, se notarem entre as gerações, depois da morte de Abel, Deus o substituiu por Sete. Deus sempre teve uma testemunha. Claro, veja, Deus sempre teve uma testemunha. Agora, o profeta diz, claro, os historiadores nos ensinam, melhor dizendo, que Adão e Eva tiveram 70 filhos e filhas. Mas como a Bíblia registra somente os 3, né? Os 3, né? Aí ele coloca aqui, ele confunde aqui, um pouco empolgado, e diz assim, então Jafé, meus filhos não é, perdoe, né? Aí ele fala aqui, perdoe, Caim, Abel e Sete. Foram filhos de Noé, né? Ou melhor, ele daí disse assim, que Adão. Então veja, filhos em parte, porque Caim não era filho de Adão nunca. Aí Sara fala, concebido do Senhor, era Deus que deu a vida, na verdade. Mas ele não era filho de Adão nem de Deus. Era filho da serpente, de Caim. Né? O Caim era filho da serpente. Então veja aqui, irmãos. Então, um pouco empolgado. Tenho estado nos últimos dias, né? Desde que meu José chegou, de modo que confundo um pouco as coisas. Notem então, através da linhagem de Cão, depois que ele continuou lá, agora veja, através da destruição antediluviana, toda a sua geração se desvaneceu em iniquidade. Agora, e quando verificamos a linhagem de Caim, aconteceu a mesma coisa. Eles foram para a terra de Nod, Caim foi lá e casou com sua esposa, entrou lá, e mais tarde homens se tornaram como gigantes. Agora, aqui está o segredo. Caim, eles falam, mas Caim casou com quem? Caim casou com a sua irmã, porque na genealogia só registraram os homens, né? Então, nós encontramos aqui que Abraão teve filhos e filhas, né? E assim sucessivamente. Então, o que acontece, irmãos? Se você notar, se você notar aqui uma escritura, que quando o próprio nome Canaã, que foi dado filho de Cão, melhor dizendo, nós falamos que Caim casou com a sua irmã. Agora, nós notamos uma escritura aqui, que o profeta está dizendo para nós aqui, que Deus tem uma maneira de tratar, e o diabo sempre tenta copiar a Deus. E através de Cão, né, veio seu filho, Canaã, e o próprio nome Canaã foi colocado por causa da cidade que foi prometida aos filhos de Deus, que eles herdariam a terra de Canaã. E Canaã, que é filho de Cão, foi lá e povoou toda a Palestina. Dali vieram os heveus, os fariseus, os filisteus, os jebuseus, todos que eram eus vieram lá da linhagem da serpente. E nós encontramos aqui, né, que Caim, dali saíram todas essas coisas. E o profeta diz para nós aqui, quando fica na linhagem de Caim, aconteceu a mesma coisa. Eles foram para a terra de Nod. Caim foi lá e casou, tomou a sua esposa, entrou lá. E mais tarde, homens se tornaram como gigantes. Quando os filhos de Israel passaram por lá, encontraram homens, alguns tinham até dedos de 35 centímetros de comprimento. E pensem nisso, grandes gigantes. Davi matou Golias, que era um homem grande, e disse que sua lança parecia a agulha de tecelão. E quantos? Agora 2 metros e 70 e tantos de largura, né? De altura, melhor dizendo, o que o homem poderoso ele era. Veja só, o Golias era poderoso. Esse homem era um demoniado.
Esse homem ficava 40 dias subindo lá e desafiando o exército de Deus. 40 é juízo, viu? E nós sabemos que o exército de Israel ficou na moita com medo. Mas de repente veio um jovenzinho lá, que nem era contado como do exército, não tinha treinamento, mas tinha algo maior que isso, que era o Deus que estava nele. Aleluia, né? Chamado Davi. E quando Davi chegou, depois daquela situação, nós encontramos ali que Davi falou: vocês, sendo do exército de Deus vivo, vai permitir que aquele circunciso zombe de nosso Deus, eu mesmo enfrentá-lo. Aí Saul, que era o maior, falou: não, você não pode fazer isso, é um menino, rapaz, você não tem condições. Falou: não, vamos contar para você o que aconteceu. Certa ocasião, uma ovelha foi pega por um leão, fui lá e matei o leão, depois matei o urso. Veja só, e o mesmo Deus que me entregou o leão, o urso vai me dar esse filisteu nas minhas mãos. Amém? Colocaram a couraça nele, vestiu ele com ataduras e tudo mais, mas ele não podia suportar o peso daquelas coisas. É por isso que nós devemos lutar sem roupagem eclesiástica. Tomamos Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Tendo ali o couraço da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé e calçado os pés do Evangelho da preparação da paz. Esta é vestimento do povo de Deus. Não é com argumento, não é com histórias de isso, daquilo, né? Estudos que as pessoas vão para o seminário para aprender. Deus foge dessas coisas. Deus não aceita essas coisas. Então notaram o que Deus fez através de Davi, e Davi foi lá, tirou essas coisas dele e foi com a funda mesmo. E a Bíblia diz para nós assim: e apressando Davi ao combate, foi e venceu o filisteu e cortou a sua própria cabeça fora com a própria espada do filisteu. Amém? Deus é maravilhoso. E a pedra foi naquele lugarzinho certinho, naquele ombro ali, naquele lugarzinho na testa, só passava aquela pedrinha. Irmão, se você tem a revelação, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, não é porque ela é pequenininha. Quando se fala grão de mostarda, não é porque ela é pequena, mas é porque é uma semente que não conseguiram fazer a hibridização nela. Amém? Então a sua fé, por menor, por pequena que seja, ela não pode ser misturada com nada a não ser com o poder de Deus. E ela vai em lugares que Deus quer que ela vá. Ela derrota a Satanás, derrota o pecado, derrota a imoralidade, derrota a fraqueza, derrota a dúvida. Ela derrota tudo aquilo que vem para contaminar, para destruir o Filho de Deus. Esta é a revelação. Aleluia, aquela mesma pedra que foi cortada sem mãos e pegou aquela estátua da Nabucodonosor e feriu embaixo. A revelação, aquela pedra de revelação que caiu todos os reinados anteriores que estavam sobre aquele reinado de ferro e barro, irmãos. Então a revelação, a pedra cortada sem mãos, e a pedra cortada sem mão que veio dessa época, é a revelação de Deus manifestada através do assínio do Senhor também, que corta no pé todo o sistema nacional. Aleluia! Tudo é o achismo acha que é isso, acha que é aquilo, não trazendo a revelação pura e correta. Pena que as pessoas não conseguem ver isso, eles não aceitam isso, né? Eles vão muito pela maioria, eles vão muito pelos gritos, eles vão muito pelas manifestações até, e esquece de ocupar-se em ver a revelação completa da palavra de Deus. Mas Deus nos abençoe, né? Mas notaram, veio uma grande civilização através daquela linhagem, e de Caim lá atrás, que começou a vir. Quando o homem começou a se multiplicar, eles começaram, saíram em busca de diversas instruções e tal, e descobertas e coisas, invenções, um grande trabalhador, madeira, como eles construíram. Vejam, e começaram a construir, e a construir, e a construir. Foi um sinal de que o tempo do fim estava próximo. Mas evoluiu tanto, eles tinham uma forma de balsamar o corpo, porque nós não temos condições de fazer isso hoje. Aquilo aguentava anos e anos. Veja, a ciência evoluiu tanto, o profeta disse, e chegou nessa situação, a ponto de Deus começar a destruir eles. Você sabe que isso aconteceu também lá no Éden,
né? Quando Deus tinha mostrado e falado para Adão e Eva, né? Porque Deus tinha feito o jardim no Éden e colocou seus filhos lá. Mas Deus diz: das árvores do jardim vocês vão comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, delas não tocareis, quer dizer, não comereis, não tocareis, porque no dia que dele tocar, vocês morrerão. Agora, que árvore era essa, hein? Os irmãos internacionais, vocês pararam para analisar que árvore que é? Eles dizem que é a maçã. Agora, se a árvore que deu sabedoria e mostrar que estavam nus foi a maçã, qual outra fruta que se eles comessem, viria que eles estavam então, né? Que coisa! Se deu a árvore, comeu a maçã, deu pecado, que árvore que estava ali, que se ele comesse daria vida eterna para eles? Mas a Bíblia diz assim, irmãos: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, coma da árvore da vida e viva eternamente. Porque o homem tinha caído da presença de Deus. O homem tinha esquecido de Deus. E através do subproduto, produto secundário, que era Eva, o diabo sabia: com Adão não posso, mas com o derivado dele eu posso, que é Eva. E veja só, e o que aconteceu? E aí veio todas as desgraças, né? Então veio, até que Deus veio vindo, até passou o tempo do dilúvio, mas o pecado passou durante a arca de Noé. E agora ele tem passado por todo o tempo, meus amados, e agora chegará ao final mais uma vez, né? Os homens sábios mexiam com ouro, com ferros, né? E tantas coisas que eles puderam fazer. A ciência evoluiu muito naquele tempo. Estamos num tempo também que a ciência está evoluindo bastante, né? E a ciência tem chegado nesse caos aí. E as pessoas não conseguem dar conta disso e ver que realmente Deus está trabalhando. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, está hoje nos visitando, né? Graças a Deus por isso. Que Deus continue sempre nos abençoar, nos ajudar, meus irmãos, para você compreender essas coisas. Mesmo quando Jesus estava na terra, e muitos queriam estar lá com Jesus naquele dia, né? E muitos que estavam lá naquele dia não puderam compreender. E Jesus falando para os discípulos e tudo mais, e a Bíblia diz assim: então ele abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E hoje, se nós não abrirmos o entendimento também, nós não vamos compreender a Escritura de forma alguma. Nós vamos ter a cabeça inchada através da ciência, através de estudos para cá e para lá, e tentando explicar Deus, querendo fazer com que o povo fique tranquilo, sossegado, quando o perigo está à nossa frente e nós não estamos nem aí. Porque eles tentam colocar nas cabeças das pessoas que Cristo não vai vir. Não verá tal coisa como isso, como aquilo, né? Mas Ele falou e Ele vai cumprir. Amém? Meus amados, vou parando por aqui. Que Deus nos abençoe, Deus te ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as palavras sejam de ajuda em vossos corações. Amém. Mais humilde de coração.
Ele cura, liberta e perdoa. É Deus tremendo, Ele é Jeová. É Jesus, esse alguém perfeito de amor. É Jesus, Deus eterno que me libertou. Achei alguém que tudo resolve, para ele o impossível não há. Ele é o farol reluzente dos que esperam no porto chegar. Ele cura o desenganado, abre portas para você passar. Ele cura, liberta e perdoa. É Deus tremendo, Ele é Jeová. É Jesus, esse alguém perfeito de amor. É Jesus, Deus eterno que me libertou. Amém. Graças a Deus, meus amados, estamos chegando mais o final de uma programação e todas as quarta-feiras, Deus assim permitindo, né? Nós vamos continuar com essa mensagem arca, né? Nós nem começamos direito, uma mensagem muito tremenda, muito boa, e também uma mensagem que é um pouco evangelística, né? Faz com que o povo se dê conta no momento da hora que estamos atravessando e sempre ocupar-se mais em ouvir a voz de Deus, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que é pela primeira vez ou mais vezes está nos ouvindo, e é bem-vindo estar sempre conosco. Para nós é gratificante, creio que Deus se agrada quando você e eu, todos nós, possamos sentar diante da mesa e alimentar-nos da sua palavra, tá bom? Temos alguns irmãos na conexão aqui, Geni Afonso, né, sempre, minha irmã está conosco, Mateus Jesus também, Paulo Martins também, Tatiana Alberto também, hoje temos Samuel Oliveira, Deus abençoe, bem-vindo. Também temos Vandeck, né? Temos Vandeck conosco hoje também. Deus abençoe a todos vocês. Se eu não disse seu nome aqui, não fique preocupado quanto a isso, é o que eu tenho aqui, tá bom? Eu desejo fazer uma oração como sempre. Se você está doente, enfermo, aflito e necessitado, precisando de ajuda, de alguma forma, Deus vai te ajudar. Basta você ser sincero com Deus e Ele está bem próximo para te ajudar, tá bom? Nós vamos ter uma palavra de oração e tome isso para você. Que Deus te abençoe. Amado Deus, Pai de bondade e glória, nós glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado por mais uma vez, Senhor, estar aqui nesse momento, intercedendo pelos teus filhos, que todos aqueles que têm seus problemas a vencer, Pai. Ó, Pai, qualquer tipo de problema, enfermidade, físico, espiritual, nós colocamos em tuas mãos. Que o Senhor abençoe cada lar, cada vida, dê nova experiência para eles, Pai. Ó Deus, que o teu poder, a tua graça possa estar sobre cada casa, cada vida que tem suas necessidades. Repreendemos todo mal, todo espírito de treva, espírito de morte, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, a tua misericórdia entre com providência da vida de cada um deles. Nós pedimos e oramos perdão de todas nossas falhas, nossos pecados nesta hora. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Amanhã, quinta-feira,
se nós estivermos direto na missão do tabernáculo, nós vamos estar aqui no escritório, mas depende de tudo, né? Deus sabe melhor. E nós desejamos estar na igreja amanhã, transmitindo ali pelo YouTube e Facebook, se nós estamos aqui também. Mas vamos ver que estaremos lá na igreja, que Deus permitir, amém? Meu muito obrigado, Deus abençoe, uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as bênçãos de Deus sejam aspergidas sobre vós. Esse é o desejo do meu coração. Meu muito obrigado e boa noite a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrando aqui com mais uma faixa musical. Amém. E seus membros, sou feliz se assim estou sendo um fio de cabelo no dedo das mãos. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. No corpo da noiva, cada membro tem o seu lugar. Amém, amém. Isto é perfeito e nada pode mudar. Não importa o que você é, o importante é ser escolhido e ter um lugar garantido, seja na cabeça, nas mãos ou nos pés. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. Amém, amém. Graças a Deus. Você pensa que é um membro inferior por não ser um obreiro, evangelista ou um pastor. O dom que você tem, por menor que ele seja, talvez com suas orações, com amém de coração, que faz maravilhas e edifica a igreja. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.